paz do Senhor Jesus, queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o pastor Jefferson, que bom que você está aí dando seguimento ao nosso curso básico em teologia. E nós vamos dar seguimento à matéria antropologia. Hoje vamos iniciar a antropologia bíblica, né? E fazer menção do que a Bíblia ela vai descrever acerca da essência e da origem do homem. Lembrando que antropologia é a doutrina do homem, anthropos, né? Vem de uma palavra grega que significa homem, logia, estudo. E, vamos fazer algumas abordagens de cunho da palavra de Deus, e a aula de hoje ela vai abranger aqui a doutrina da Bíblia, fazendo menção de alguns pontos, como, por exemplo, a origem e criação do homem, os traços da imagem de Deus no homem, né? O terceiro ponto é a criação do homem foi precedido por um solene conselho divino. Ponto 4, criação do homem é um ato imediato de Deus. E o quinto ponto, o homem foi criado segundo um tipo divino. Sexto ponto, o homem foi criado coroa da criação. E o sétimo ponto, os elementos da natureza humana se distinguem, né? Então, nós vamos fazer uma abordagem em torno desses 7 pontos aqui. Mas antes de mais nada, vamos fazer aqui uma leitura bíblica da palavra de Deus. Você vai abrindo aí no texto de Isaías, capítulo 43, texto do profeta Isaías, capítulo de número 43. Já vou aqui posicionar a nossa Bíblia para a gente fazer esta leitura. Isaías capítulo 43, tá? Versículo 1 em diante. Isaías capítulo 43, versículos 1 em diante. Diz assim: Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador, e dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Seba em teu lugar. Visto que foste precioso aos meus olhos, também foste honrado, e eu te amei. Assim dei os homens por ti, e os povos pela tua vida. Não temas, pois, porque estou contigo, trarei a tua descendência desde o Oriente, e te ajuntarei desde o Ocidente. Direi ao norte, dá, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe, e minhas filhas das extremidades da terra. A todos que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, eu os formei e também eu os fiz. Amém? Vamos orar? Amantíssimo Deus, graças te damos em Cristo Jesus pela oportunidade nesta hora de poder fazer menção da tua palavra. Nós queremos pedir a ti a tua graça nesses minutos que iremos, Senhor, fazer menção da tua palavra e trazer aqui ensinamentos acerca da origem da existência do homem em seu propósito. Nós pedimos graça a ti, Senhor. Vem nos fazer iluminar em teu espírito e que possamos lembrar de tudo aquilo que remete a tudo que nós preparamos, Senhor, para a aula de hoje. Eu peço graça a ti e louvores ao teu santo nome em Cristo Jesus. Assim eu oro. Amém e amém. Bom, graças a Deus, vamos dar seguimento à nossa matéria, né? Que vamos iniciar no capítulo de número 3, doutrina da Bíblia, né? Doutrina da Bíblia. Então, a, a antropologia, né, dentro de uma forma doutrinária bíblica, teológica, é a ciência que estuda o homem do ponto de vista de Deus, na sua origem, vida e destino, né?
O estudo do homem no ponto de vista religioso é chamado de antropologia teológica. Então, a antropologia teológica é o estudo do homem dentro do ponto de vista religioso, né? A antropologia bíblica é a luz da Bíblia, né? O fundamento e a razão de ser da religião cristã apoiam-se numa relação vital entre duas pessoas, Deus e o homem. Portanto, para que a teologia seja fiel à sua proposição e significado, deve prender-se não só ao estudo da revelação de Deus, mas também do próprio homem. É necessário conhecermos suficientemente o homem para não cairmos em erros irreparáveis. Um erro da nossa parte quanto à origem, propósito da existência e futuro do homem dificultará a nossa compreensão do propósito de Deus para com a humanidade total. Convém, pois, que conheçamos o homem na sua constituição e sua posição dentro do propósito de Deus em geral. Então, aí vem o objetivo da antropologia bíblica, né? Para que possamos compreender o homem em sua relação com Deus e a relação do homem com tudo aquilo que Deus criou, tá? Primeiro ponto, origem e criação do homem. Nesse ponto aqui, é interessante porque lemos em Isaías 43:7 sobre três verbos: verbo criar, verbo formar e o verbo fazer. E quando o texto vai dizer, quando o texto vai usar esses três verbos, é Deus se referindo ao homem, dizendo que Deus criou o homem, Deus formou o homem e Deus fez existir o homem, né? Esses três verbos, eles vão trazer à tona uma identificação da essência do próprio homem. Primeiro, a doutrina da pré-existência do homem é falsa. O homem não pré-existia dentro de Deus. Na realidade, dentro dessa visão pré-existência do homem, é quando se tem a ideia de que o fato de Deus ter soprado as narinas do primeiro homem dá-se a ideia de que Deus extraiu dentro dele, o espírito pré-existencial de dentro de Deus, como se Deus tivesse tirado o espírito de dentro dele e soprasse ao próprio homem, né? É um equívoco isso, considerando que quando o texto vai dizer que Deus soprou as narinas do homem, isso está lá em Gênesis, né, no texto do Gênesis, capítulo de número 2, Gênesis capítulo 2, aqui, Gênesis capítulo de número 2, versículo de número 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida ou da vida, e o homem foi feito alma vivente. Vamos lá, vamos por parte aqui. Quando o autor vai dizer que Deus soprou em suas narinas o fôlego da vida, essa ação de soprar nada mais é do que uma forma de linguagem, mas não corresponde a um termo literal, como nós assim fazemos. Esse estilo de linguagem chamamos de linguagem antropomórfica. O que é uma linguagem antropomórfica? É um tipo de linguagem onde há o uso de ações humanas para descrever ações divinas. Então, o fato do texto estar dizendo que Deus soprou não significa uma literalidade, porém, uma forma de compreensão nossa, porque não se tem como entender a forma, o modo operandi de Deus em sua literalidade. Então, para que cheguemos a um mínimo de compreensão, o texto bíblico ele traz esse tipo de linguagem para o nosso entendimento. Então, o fato de Deus soprar não significa que Deus tirou de dentro, ok?
E baseado no texto de Isaías 43, versículo 7, quando Deus vai pela boca do profeta Isaías dizer que criou o homem, o verbo no hebraico é bará. Bará. O que significa bará? Fazer existir do nada. Então já aí quebra a ideia de que nós, de alguma forma, já existíamos literalmente dentro de Deus. Tá? Aí eu já ouvi alguns pregadores na ideia de querer emocionar o povo e dizer que Deus tirou um pouco dele, Deus tirou um pouco dos animais, Deus tirou um pouco da terra e formou o homem. É uma heresia isso. Porque o ato criativo de Deus é verdadeiro quando diz respeito à origem da alma do homem. O fato de Deus soprar dentro de uma linguagem antropomórfica designa o verbo bará, que Deus, no momento em que houve o sopro, houve o vento, houve o fôlego de vida, esse fôlego de vida foi criado num ato imediato. Então não significa que nós já existíamos dentro de Deus. Pelo amor de Deus. E também não significa que nós somos como Deus. Primeiro, porque Deus não sopra o Espírito Santo. O que Deus sopra é o fôlego de vida, e o fôlego de vida é o Espírito humano. Eu acho que isso está bem claro, né? O outro ponto a considerar em relação a isso é o fato desse ato criativo de Deus também considerarmos que no momento em que Deus sopra o fôlego de vida ao homem, e a palavra é literal, fôlego de vida, né? Hidrar, neipar, fôlego de vida, esse sopro é o espírito do homem carregado de uma consciência, carregado de uma razão, carregado de fé. Então, Deus sopra ao homem uma condição do próprio homem raciocinar, decidir, se construir, se posicionar. Então, características que Deus concede ao homem receber o fôlego de vida. Então, o espírito do homem, que é o fôlego de vida, está carregado desses aspectos, dessas características, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente. Tá? Então, quando diz eu formei, lá em Isaías 43, 7, ao verbo hebraico azar, azar significa formei, né? É um entendimento de que Deus não fez o homem incompleto. Deus não fez o homem ainda para um processo evolutivo. Deus fez o homem completo. Deus fez o homem pleno. Deus fez o homem dentro de um campo pronto para viver plenamente numa relação com ele e com tudo aquilo que Deus criou. Né? É importante essa compreensão. Então, Deus não fez o homem começando do macaco, e nem Deus fez o homem pleno. Agora, é claro que, tecnicamente, nós chamamos isso de cognitivo humano, ao decorrer das experiências, nós chamamos de empirismo, né? Essa forma empírica do aprendizado determina o homem a adquirir mais aperfeiçoamento. Isso é comum, isso é natural. Deus não diz para o homem, Deus diz, aliás, Deus diz imediatamente ao homem para que o homem cuide da terra, lavrar e cuidar da terra. Lavrar e cuidar da terra, Deus está falando, está determinando algo. Ora, se Deus está determinando algo, significa que o homem, cognitivamente, mentalmente,
já tinha condições, no caso, se tratando de Adão, de compreender o que se deveria ser feito pela ordem de Deus. Né? As determinações de Deus nos faz entender que o homem já tinha já um raciocínio já determinado, estruturado. O homem não era alienado, né? E o terceiro verbo é iatzar, né? Lá em Isaías 43:7, que é fiz, que porque remete a, a uma a uma condição de preparo, tá? A uma condição de preparação. A dinâmica anatômica do homem determina ao próprio homem executar a sua função em torno que é justamente o que dá sentido e significado à sua existência. Então Deus não fez nada incompleto. Deus fez tudo dentro daquilo que hoje nós conhecemos como homem. A diferença é o desenvolvimento técnico, através das experimentações que o homem, durante esses, né, esses anos, nós compreendemos que a existência do homem deve estar entre 6 e 8 mil anos. Né? Entre 6 e 8 mil anos. É o campo do tempo em que o homem existe. E nisso o homem se desenvolve não dentro da sua essência. O homem, na sua essência, ele já foi feito nas condições como ele é hoje. Agora, empiricamente, tecnicamente, experimentalmente, o homem vai se desenvolvendo tecnologicamente. E aí chega o homem como ele é hoje. Tecnicamente e né, tecnologicamente, o homem desenvolve invenções de acordo com as necessidades do próprio homem, né? O homem vai observando as necessidades e das necessidades vai surgindo as ideias e das ideias vai surgindo as inovações tecnológicas. Isso é uma forma empírica e cognitiva do próprio ser. Isso é essência. É parte característico do fôlego de vida que Deus soprou ao homem. Agora, detalhe: não, Deus não é que Deus carregou o homem de informação. A informação é gerada pelo próprio homem. O que na realidade o homem ele já foi formado com a condição de observar, experimentar e decidir. Então, observar, experimentar e decidir. Deus já criou o homem com essas três condições: observar, experimentar e decidir. E foram justamente esses três aspectos que o homem decidiu pecar contra Deus. Ok? Então, é importante entendermos que, em momento algum, Deus criou o homem um ser alienado, né? Estúpido, como um bicho, né? Como ali a teoria da evolução tenta enganar, né? Não foi dessa forma. Então, observando a origem do homem, então a Bíblia vai descrever esses três verbos para que haja uma identificação da essência do homem, né? O segundo ponto fala dos traços da imagem de Deus no homem. Então, isso fala da imagem e semelhança de Deus. Quando fala de imagem e semelhança de Deus, o texto não está dizendo, no capítulo 1, versículo de número 20, 26 e 27, né? Capítulo 1 do Gênesis, versículo 26 e 27. E diz assim: E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra.
E criou Deus o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Vamos lá. Então, o que significa imagem e semelhança? Imagem e semelhança significa uma característica em seus aspectos expressivos. Então, a forma do homem viver em relação ao ambiente em que ele está é semelhante ao aspecto expressivo de Deus. Então, para que a gente possa resumir esse assunto, precisamos entender que existem dois tipos de aspectos de Deus. Existem aspectos comunicáveis de Deus e aspectos incomunicáveis de Deus. Aliás, vamos substituir aspectos por atributos. Então, existem atributos comunicáveis de Deus e atributos incomunicáveis de Deus. Quais são os atributos comunicáveis? São atributos compartilhados com o homem. Por exemplo, a imortalidade. Deus é imortal. O homem também é imortal. E, independentemente do pecado, esse, esse atributo compartilhado de Deus ao homem, ele não mudou. Ele sofreu, ok? Ele sofreu com um corrompimento do pecado, mas o aspecto desses atributos, eles permanecem. Por isso que o homem, ele pode, dependendo da sua decisão, pode determinar, a sua decisão pode determinar que ele escolha Cristo, consequentemente ir para o céu, vida eterna, ou ele pode decidir pelo pecado, Satanás, e ir para eternamente viver no inferno. Então, a eternidade depois do pecado, ela pode ser uma eternidade para a vida ou uma eternidade para a morte. Mas existe uma eternidade. Na realidade, o espírito é a parte do nosso ser que nos permite ser eternos. Tá? Que nos permite ser eternos. E isso nos torna diferente até dos animais. Os animais não têm espírito, por isso eles não são eternos. Os animais, eles vivem dentro de uma alma instintiva e eles, quando morrem, a sua alma desaparece. Porque não há uma junção, não há um espírito ali. Porque o que torna um ser eterno é o espírito, não é a alma. Tá? Recapitulando um pouquinho acerca da origem da alma, lá no texto de Gênesis, capítulo de número 2, verso 7, e diz, né, quando vai falar sobre o sopro de Deus, né, e soprou em suas narinas e fez o homem alma vivente, entendemos que Deus sopra o espírito de vida, o espírito do homem é soprado, e o corpo do homem, o espírito soprado, ao encontrar com o corpo do homem, dá-se origem à alma. Então, o que é a alma do homem? É o resultado da união entre espírito e corpo. E aí surgiu a alma. A alma, por si só, ela não subsiste. A alma, ela só existe porque ela está, de alguma forma, conectada ao espírito, que é o elemento que dá a condição de eternidade, junto ao corpo. O corpo, ele pode até morrer, certo? Ele pode até morrer, mas o espírito não. O espírito é eterno. Ok? É claro que na ressurreição dos mortos, na primeira ressurreição para os salvos, na segunda ressurreição para os perdidos e condenados, essa ressurreição será uma ressurreição corpórea. Aí o corpo ele vai adquirir a condição espiritual da eternidade, ou para a vida eterna,
ou para o sofrimento eterno. Então, a imortalidade é um aspecto compartilhado de Deus ao homem, certo? O outro ponto é o conhecimento, é a razão, a questão do próprio ser em sua consciência, né? Aliás, em seu conhecimento, quer dizer, é o princípio da razão, que torna o homem conhecedor de si próprio. Então, o homem ele tem em seu espírito o conhecimento de Deus, isso sem necessidade de o homem em seu ser natural, ele em sua própria natureza, ele concebe a ideia de um Deus. Através de quê? Paulo ele vai dizer lá em Romanos, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 19. Vamos lá, Romanos 1, versículo de número 19. Nós vamos ver que Paulo vai falar que sobre essa questão do homem não ser isento de condenação, porque a natureza revela Deus para ele, né? Olha aqui, versículo de número 19 do capítulo 1 de Romanos. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Quer dizer, não tem como eu negar que Deus existe, porque eu tenho condições de observar toda a criação. E na observação eu entendo que a minha capacidade de observar e de julgar as coisas não tem como negar que Deus existe. Certo? Não tem como negar que Deus existe. E da onde é que vem essa condição? Do meu espírito. O espírito do homem é a fonte da razão, é a fonte dessa consciência, tá? É a fonte disso, que eu tenho a noção de mim mesmo. Então, é a fonte de um conhecimento em, pessoal. Pessoal. É a condição de processar um raciocínio, tá? O raciocínio. E esse raciocínio me faz entender que, diante da observação de tudo aquilo que eu contemplo no ambiente, eu entendo que Deus existe e não posso ficar inexcusável diante daquilo que o próprio Deus deu ao homem esta capacidade, né? Então, é um aspecto comunicável, a questão do raciocínio, a questão do pensamento, né? Que nos dá a condição de entender sobre mim mesmo, sobre Deus e observar acerca do mundo, né? A consciência é um outro ponto também do aspecto comunicável de Deus, tá? A consciência, que é justamente o que traz sobre mim um entendimento, tá, moral, tá? A consciência é aquilo que vai me arremeter a mim mesmo, tá? A mim mesmo, a um entendimento moral, junto com a razão. A razão, ela trabalha com os princípios. Razão, racionalidade, né? A consciência é a dinâmica dessa razão. A própria linguagem, a fala, a expressão, o aspecto dessas condições são aspectos comunicáveis de Deus. Deus fala, Deus se comunica, Deus se revela de várias maneiras. Assim também o homem se comunica de várias formas, né? E o livre-arbítrio, que é a capacidade de decisão. Deus também deu ao homem essa condição de livre-arbítrio, ok? É claro que, logicamente, que por conta do pecado, o homem deixou de ser livre, porque o homem se tornou escravo da natureza pecaminosa, certo? E aí é claro que
diante disso, o homem passa a viver embasado em torno de uma natureza degradada pelo próprio pecado. Ok? Então, recapitulando, existem dois aspectos: aspecto comunicável de Deus e aspecto incomunicável. O que são aspectos incomunicáveis? São aspectos, são atributos que somente Deus tem. E aí você conhece: onipresença, onisciência, né? Onipotência, a presciência como o aspecto da onisciência de Deus, que é a capacidade de Deus de antever e de prever todas as coisas antes que elas venham a serem executadas. Quer dizer, antes que eu peça a Deus alguma coisa, Deus já sabe das minhas necessidades e do que eu vou pedir, né? Então, isso é o aspecto da presciência de Deus em relação a tudo. Quer dizer, não precisa que algo aconteça para que Deus venha saber. Não, 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 não. Na realidade, nós é que trafegamos dentro de uma linha limitada. E nós dependemos de Deus para que Deus intervenha em favor de nós. Porém, vamos lá, dentro desse aspecto da relação com Deus, entendemos que o que Deus compartilha conosco dentro dessa capacidade da consciência e da capacidade do raciocínio é a fé. Mas a fé natural. A fé natural, ok? Deus dá ao homem a capacidade de ter fé. E a fé natural. Não é a fé salvífica. A fé salvífica, ela é gerada por um entendimento da verdade e compreensão, e mediante o Espírito Santo, o homem tem consciência do pecado, justiça e do juízo, e, consequentemente, decide-se a crer ou não em Cristo. E aí sim vem a possibilidade, dependendo da sua decisão, dele ter a fé salvífica. Mas assim, nenhum ser humano nasce salvo. O ser humano, ele desenvolve uma fé de salvação a partir do momento em que ele crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador da sua alma. Então, a fé que salva, ela vem através da mensagem, ela vem através da atitude, ela vem através da decisão, ok? E o que nós já temos de natureza é a fé natural, ok? Terceiro ponto, a criação do homem foi precedido por um solene conselho divino. O que isso significa? Porque o verbo lá no capítulo de número 1 de Gênesis, capítulo 1 de Gênesis, versículo de número 26, capítulo 1 de Gênesis, diz assim: ah, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. Ora, por que o título vai dizer que o homem foi criado dentro foi precedida por um solene conselho divino? Porque a formação do homem, ela não teve participação única, ela teve participação coletiva. Então, quando Deus diz façamos, está no plural, é claro que isso se trata, considerando a doutrina da Trindade, está no plural, porque quem seria este outro semelhante a Deus que, dentro desse cenário, coadunou com a formação do homem? A maioria maciça dos estudiosos consideram isso a Trindade. Então, e disse Deus, façamos o homem. Quer dizer, há uma atividade onde mais de um estão envolvidos dentro dessa atividade, né? Então, considera-se que aqui seja a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Já outros dizem que são os anjos, né? Porque o próprio salmista, quando ele vai dizer lá no Salmo 8, verso 5, que o homem foi feito um pouco menor do que os anjos, considera-se que ali se trate, nesse texto de Gênesis 1, 26,
a ideia de que o homem é feito semelhantemente tanto a Deus quanto aos anjos. Recapitulando um pouquinho sobre a questão da imagem e semelhança, então, não está falando de forma física, mas está falando de atributos, de aspectos, de características expressivas dentro dessa relação do homem com todas as outras coisas em sua volta. Ok? É isso aí. E houve sim participação da Trindade, né? Porque o verbo façamos está no plural e tem essa expressividade em torno de mais de um, né? Que participaram na formação do primeiro homem. Ponto 4. Criação do homem é um ato imediato de Deus. Falamos sobre isso, irmão. Então não tem uma evolução. Deus soprou. E o sopro é um ato criativo. Né? Gênesis 1, 27. Criou Deus, pois, o homem. Criou. Bará. É ato imediato. Então não foi um processo de desenvolvimento físico, cognitivo, como se o homem tivesse vindo no macaco. Sem invenção. Então Deus criou um homem de um ato imediato. Como foi o modus operandi que Deus criou o homem? Gente, isso é um mistério. Agora, o outro fato é de que Deus não criou o homem dentro de uma casca de barro, irmão. Pelo amor de Deus. Pelo amor do Santo Cristo, irmão. Porque muitos pregadores pregam dizendo porque Deus formou o homem como um boneco de barro e fez o narizinho, e fez a boquinha, e fez o bracinho, e fez o pezinho. Gente, pelo amor de Deus. A forma que o texto está desenvolvendo ali, dentro dessa descrição da criação, da formação do homem, é um texto antropomórfico. Gênesis capítulo de número 2, Gênesis capítulo de número 2, versículo de número 7, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Gente, vamos lá. Aí vem gente, porque Deus pegou o pó da terra e fez o homem. Ok, tudo bem. Só que raciocina comigo, queridos. Qual é o objetivo do autor ao descrever o elemento pó da terra para descrever a formação de Adão? O objetivo não é especificar uma substância, mas o objetivo é especificar a dimensão dessa substância. Então, o termo pó da terra não significa que seja o mesmo pó que nós, né, aqui, quem mora em rua de barro, né? Esse pó é um pó, tá cheio de pó. Não é isso. O que na realidade o autor está querendo descrever é a proporção, é a dimensão. Então, para descrever a menor partícula da Terra, na época em que o texto foi escrito, é pó, levando em consideração que cientificamente não se tinha a informação científica e precisa e elementar desse elemento. Então, na época, até então, tem pouco tempo atrás, o homem considerava a menor partícula, descrevendo a menor coisa da matéria como pó. Se fosse o texto ser escrito hoje, como é que seria escrito dentro do conhecimento hoje humano? Seria escrito assim: e formou o Senhor Deus o homem do átomo da terra, considerando o átomo a menor partícula, né? Já tem aí conhecimento sobre a divisão atômica, mas considerando o termo em si como partícula indivisível, a menor partícula é o átomo. Então, se o texto fosse escrito hoje, seria escrito assim: formou o Senhor Deus o homem do átomo da terra, da menor partícula da terra. Não significa que Deus fez o homem como boneco de barro, mas a forma que Deus formou o homem foi de maneira sobrenatural, que não se explica em sua literalidade.
E o texto ele está numa forma antropomórfica, nos trazendo a ideia humana, mas não de maneira literal, mas de maneira em que nós possamos ter o mínimo de compreensão de que Deus se utiliza da menor partícula da Terra, ou de partículas, né, no plural, para formar o homem. Nós temos 7 partículas coadunadas que nós encontramos também na Terra. Não são todas as partículas que há no nosso corpo que está na Terra. Quer dizer, não são todas as partículas da Terra que nós carregamos em nosso corpo. Então, assim, se Deus usasse a Terra para formar o homem, o nosso corpo teria elementos químicos dentro de uma totalidade. Nós, acredito eu que nós nem precisaríamos comer, porque o corpo já teria nutrientes e partículas autossuficientes que a própria Terra possui. Então, o que nós possuímos em nossa essência é uma quantidade determinada de substâncias e partículas que contém na Terra, mas nós não temos todas elas. Isso só prova de que não é a Terra que Deus usa, mas Deus usa elementos, Deus usa partículas da Terra para formar o homem. De que maneira, gente? De maneira sobrenatural. Mas o texto ele expressa dentro de uma visão humana, para que o homem lendo compreenda. Mas não significa que isso seja dentro de uma literalidade, algo concreto. Não, 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 não. Isso é uma forma de linguagem. Ok? E um outro detalhe a considerar, tá? O versículo de número 6, versículo 6, vai dizer assim: um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Vou repetir, versículo 6 do capítulo 2. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. O que isso significa? Significa que não havia pó. Pó, pó. Porque toda a terra era regada por vapor. Olha o 6. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Era esse o cenário em que o homem foi formado. Então, pó da terra não é o pó que nós conhecemos. Pó da terra é um termo figurado que designa a menor partícula da terra, átomo. Ah, professor, mas lá em Eclesiastes 12, 7, diz que o homem voltará ao pó. Sim, mas não ao pó em si, mas o homem voltará à menor condição da terra, a menor partícula. Ora, o homem entra em estado de decomposição. É isso que Salomão está querendo dizer. O homem vai descer à terra e vai virar pó. Ele vai se decompor. Ué, não vejo dificuldade em relação a isso. Certo? Então, assim, nada mais prova de que essa, esse pensamento de que Deus fez o homem boneco de barro remete a uma mitologia. É mito isso não existe. Mas que o homem ele foi formado em um viés sobrenatural, se utilizando de elementos de substâncias específicas da Terra, que o texto descrevendo como pó da Terra, entendemos que é a menor partícula da Terra, de algumas partículas cujo
fez o corpo, né? O corpo foi formado, ok? Mas não é que Deus desceu e com a sua mãozinha formou o nariz, formou... Não, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos eliminar esse mito, tá? Porque Deus é muito maior do que esse tipo de pensamento. E diante do texto, precisamos aprender que o texto, ele é uma linguagem antropomórfica, ok? Linguagem humana, que é uma linguagem que traz uma forma de ação do homem, descrevendo ações divinas. Tá bom? Ações divinas. Ação divina, aliás. Tá? Corrigindo aqui. Ok, gente? Vamos lá. Então, a criação do homem é um ato imediato. Ok. Quinto, o homem foi criado segundo um tipo divino. Então, tipo divino. Ok? Um tipo divino. Com aspectos comunicáveis. Já falei sobre isso. Então, nós não somos semideuses. O que nós possuímos são atributos comunicáveis, ok? Deus pensa, nós pensamos. Deus decide, nós decidimos. Deus raciocina, nós raciocinamos. Deus se relaciona, nós nos relacionamos, etc, 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 etc. Porém, Deus, no seu aspecto divino, e nós, homens, dentro do aspecto humano. Não confunda galhos e bugalhos, por favor. Então, a forma de Deus se expressar é dentro da consideração divina. A forma do homem se expressar é dentro das considerações humanas, do universo humano. O universo divino é diferente do universo humano. Isaías, capítulo 55, é um texto muito conhecido, né? Vai distinguir essa condição dos atributos divino e humano, né? Versículo de número 8 diz assim, do capítulo 55 de Isaías, versículo 8, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos do Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar da semente ao semeador o pão que come, assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Então, assim, precisamos compreender que uma coisa é Deus, outra coisa somos nós. Ok? Deus trafega numa linha da eternidade. Nós trafegamos numa linha da finita, limitada. Ok? Então, Deus trafega numa linha eterna. Nós trafegamos numa linha finita. Tá bom? Então, precisamos distinguir uma coisa da outra. Um outro ponto importante a tratar é, por exemplo, é acerca do que nós chamamos, que nós tanto existe, né, a linguagem antropomórfica, mas também existe o que nós chamamos de linguagem antropopática. O que é a linguagem antropopática? É a linguagem que descreve sentimentos de Deus utilizando de aspectos do sentimento humano. Por exemplo, o texto diz quando o homem está em pecado, lá em Gênesis, capítulo de número 6, vamos lá, Gênesis, capítulo 6, né? Capítulo 6, versículo de número 6, diz assim, Gênesis 6:6. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração.
E disse o Senhor: destruirei o homem que criei sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Vamos lá, vamos. Então, a palavra arrependimento, ela está descrevendo um sentimento, porque ela vai descrever uma tristeza de Deus. Isso aqui está claro. Porém, o termo ele não designa a um termo literal. Porque, entenda comigo, se fosse literal o fato de Deus ter se arrependido de ter feito o homem, não existiria o versículo 8. Porque o versículo 8 do capítulo 6 vai dizer assim: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Olha como é que o texto está escrito. Ora, se Deus, em toda a sua infinitude, Deus é, Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Dentro da onisciência de Deus, Deus não já sabia que Noé existiria? Sabia, irmão. Deus já não sabia que Noé seria o único justo dentre todos na época? Claro que sim. E levando em consideração que aqui já havia milhares de pessoas, né? Então, assim, é importante compreender isso aqui, que essa linguagem é uma linguagem não literal, mas é uma linguagem expressiva do sentimento de Deus em relação ao estado espiritual do homem, em relação a ele. Porque o versículo lá em cima, o versículo de número 3, se não me falha a memória, vai dizer assim: olha assim. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém seus dias serão 120 anos. Então, o espírito não estava contendendo com o homem. Por quê? Porque o homem estava totalmente destituído de temor. O homem não tinha temor de Deus. O homem não buscava mais a Deus. O homem abandonou totalmente a relação com Deus. E nesse contexto, Noé foi o único que achou graça aos olhos do Senhor. O termo achar graça, ele significa que Noé preservou os valores de Deus, preservou os princípios de Deus. E Noé foi o único que achou graça em Deus. E sendo assim, ele foi o único que se livrou da ira de Deus. Porque o que produziu o dilúvio foi o pecado do homem, foi o afastamento do homem a Deus. Então, isso determinou que houvesse o dilúvio, para que a terra fosse purificada da iniquidade, porque o homem já não tinha mais condições de se arrepender dos seus pecados. A natureza do homem estava totalmente dominante sobre ele e não poderia proporcionar ao homem a condição de se arrepender. E só Deus pode enxergar isso. Só Deus pode verificar isso. E diante dessa visão divina, dessa visão de Deus, Deus contemplando essa condição do homem, Deus se entristece. E o autor vai dizer que ele se arrependeu, mas não dentro de um arrependimento como o nosso. Nós nos arrependemos e deixamos de fazer aquilo que fazíamos por nos arrepender. Deus não. Em Deus não há sombra de variação. Em Deus não tem mudança. O que ele é ontem, ele é hoje e será eternamente. Então, é uma palavra antropopática que vai descrever sentimentos humanos, que vai, que vai usar sentimentos humanos dentro de uma expressão divina, tá? De sentimentos divinos, ok? Então são dois termos que é importante você saber ao ler esses textos: o antropomorfismo e o antropopatismo, tá? Antropomorfia, antropopatia. Uma antropomorfismo descreve ações de Deus se utilizando de ações humanas. Antropopatismo
utiliza-se de sentimentos humanos para descrever sentimentos de Deus, mas entendendo que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tudo dentro dos seus aspectos. Deus, ele se expressa dentro de um universo divino e o homem se expressa dentro do universo humano, ok? Tranquilo? Continuando aqui, já estamos encerrando nossa aula. Ponto 6. O homem foi criado coroa da criação. Por que, que o homem foi criado coroa da criação? Vamos lá. Vamos voltar para Gênesis, capítulo 8, Salmo 8, versos 5 e 8. Salmo 8, versos 5 e 8. Por que, que o homem foi criado coroa da criação? Coroa. Coroa fala de quê? Coroa fala de excelência. Coroa fala de distinção, né? De exaltação. Então vamos lá, Salmo 8, verso de número 5 em diante, que diz assim: vamos para o verso 8. O que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? Pois pouco menor fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroastes. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das suas mãos, tudo puseste debaixo de seus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus, e os peixes do mar e tudo que passa pelas veredas dos mares. Então, o que torna o homem coroa da criação é a capacidade de dominar. Então, a capacidade de administrar, a capacidade de gerenciar, a capacidade de decidir, o aspecto espiritual do domínio. Por que é um aspecto espiritual? Porque isso é um aspecto do espírito do homem. O raciocínio, a consciência, a razão, a fé. Então, isso são aspectos que tornam o próprio homem a coroa da criação, distinta de todo outro ser, ok? De todo outro ser. E isso até mesmo dentro de uma relação com os próprios anjos, o homem ele possui uma capacidade distinta dos anjos. Porque os anjos eles possuem uma natureza inata que expressam incondicionalmente aspectos divinos dentro daquilo que Deus é. Por isso que os anjos não podem se arrepender. Os anjos não têm essa condição de arrependimento, porque assim como em Deus não há sombra de variação, assim também os anjos não podem voltar atrás. Por isso que Satanás não tem perdão, porque a decisão, apesar de ter tido a decisão de pecar contra Deus, e os anjos tinham essa condição de pecar contra Deus, porque os anjos não tinham a consciência do juízo de Deus. Os anjos não tinham essa consciência contra eles próprios. A partir do momento em que os anjos testemunham o juízo de Deus sobre Satanás e uma terça parte dos anjos que decaem, que declinam, os anjos que ficaram na glória de Deus têm esta consciência do juízo de Deus. Então, determina que, a partir da queda de Satanás e dos seus anjos, os anjos celestiais não mais têm esta condição de pecar, de decidir contra Deus, porque os anjos eles foram criados diretamente da natureza divina. Não são deuses, os anjos não são deuses, mas eles foram criados diretamente do próprio Deus. Quer dizer, diferentemente do homem, Deus se utiliza de elemento espiritual e elemento material, certo? Deus forma o homem do pó da terra, Deus forma o homem da menor partícula da terra e sopra sobre ele o espírito de vida, ok? Espiritual, material. Fez o homem alma vivente. Os anjos não. Os anjos, em sua essência, eles foram feitos literalmente, plenamente, na condição
de refletir a glória de Deus. Eles tinham essa capacidade de decidir, porém, a partir da queda de Satanás, que decidiu ser semelhante ao Altíssimo, ele caiu da sua glória junto a 1/3 dos anjos. Certo? Então, é necessária essa compreensão aí. Recapitulando, por que o homem é a coroa da criação? Pela condição de dominar sobre tudo aquilo que Deus criou, sobre tudo aquilo que Deus fez. Ok? Então, para a gente ratificar essa explicação, tá? Nós vamos ler em Gênesis capítulo de número 1, versículo de número 26 em diante, que diz assim, ó, o versículo 26, façamos o homem à nossa imagem. O termo homem aqui não designa gênero. O termo homem aqui designa a espécie. Então, a palavra usada aqui é Adão. E disse Deus, façamos Adão. Adão significa humano, ok? Humanidade. Vem a designar a raça, ok? Ao tipo de ser, ok? Então, disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine. Quer dizer, é um aspecto compartilhado de Deus. É um atributo compartilhado de Deus ao homem. E isso é que distingue o homem dos outros seres, tornando o homem coroa da criação, gente. Né? Até porque coroa é governo, coroa é domínio, coroa é administrador, é gestor, ok? Então, tudo está debaixo da administração do próprio homem, ok? Um outro ponto a considerar, ok? Os elementos da natureza humana se distinguem, né? Em Gênesis 2:7 vemos a distinção clara do corpo e da alma. Isso aqui eu vou falar depois, tá? A distinção do corpo e da alma. Gente, tranquilo, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham, por favor, pode mandar aí, tá? Para que a gente possa trabalhar. Gente, já passou de 1 hora de aula. Misericórdia. Deus abençoe vocês. Na próxima aula, nós vamos falar sobre a triunidade do homem: espírito, alma e corpo. Ok? Espírito, alma e corpo. Vamos falar sobre a diferença entre tricotomia, dicotomia e e monismo, né? Dicotomia, tricotomia e monismo, que são duas visões, que são três visões sobre a existência do ser. Quer dizer, o homem é feito de espírito, alma e corpo, ou o homem é feito somente de corpo e espírito, ou corpo e alma, ou o homem é feito de uma só essência única, né? Sem divisões, né? A forma física material, materialista, né, da existência do homem. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso aí. Claro que não vai ter tempo da gente aprofundar, até porque o assunto ele abrange também a área filosófica, né? Mas vamos trabalhar, não se esquecendo que eu vou separar uma aula só para que venhamos a falar sobre depressão, ok? E é isso. Deus abençoe vocês. Um beijo no coração. Vamos orar. Pai em Cristo, louvamos o teu nome e te agradecemos por tudo que tratamos neste momento. Queremos pedir a tua graça, a tua misericórdia sobre todos os alunos e que o Senhor venha derramar toda sorte de bênção, graça, Pai, nos estudos em que nós estamos aqui efetuando. Pedimos a ti, Senhor, que tu continue derramando sobre cada um a tua graça, a tua bênção, para a tua glória. Nós assim oramos em nome de Jesus. Amém. Gente, Deus abençoe, fique com Deus. Até a próxima aula, querendo o Senhor, tá? Deus abençoe.